Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre Adobe Podcast IA, uma ferramenta inovadora lançada recentemente pela Adobe. Mas antes de começarmos, vamos entender um pouco o que é um podcast e qual é a sua importância. Então, um podcast é um programa de áudio que pode ser ouvido em diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outros aplicativos de terceiros. Ele é uma ótima maneira de se comunicar com o seu público e isso compartilhar informações e experiências, além de criar uma comunidade em torno do seu conteúdo. E agora vamos falar sobre a novidade da Adobe, o Adobe Podcast IA. Então, antes de começar a falar do Adobe Podcast IA, vocês têm que conhecer um pouco sobre o Adobe. O que é esse Adobe? A Adobe é uma grande empresa de criatividade e design. Ela é voltada para a parte de você criar, editar e fazer todos os recursos para vídeo, imagem e áudio. Ele é tipo um grande pacote de desenvolvimento para quem quer utilizar para fazer suas criações, seus trabalhos em edição de vídeo, áudio, o que você quiser nessa parte de ilustração. Aqui são vários planos que eles possuem com diferentes preços e faixas de assinaturas que você pode utilizar para as suas tarefas. Mas aqui você vê várias faixas de preços diferenciadas, né? Aqui um exemplo do Audition, que é para a parte de áudio, configuração e edição de áudio, tá R$ 90 por mês. E o que o pessoal mais utiliza é a parte do Adobe Premiere, aqui ó, tá R$ 90 por mês para você utilizar ele para edição de vídeos. Então, todo esse ambiente da Adobe é interligado para essa parte de produção audiovisual. E com ele eles lançaram a nova parte que é sobre o Podcast AI, o Podcast AI, né? Que agora vamos falar dele. Então, o Podcast IA, que utiliza inteligência artificial para transcrever e analisar o conteúdo do seu podcast, criando assim uma transcrição completa do seu programa. Com essa transcrição, você pode facilmente criar legendas para o seu vídeo, melhorar o SEO do seu conteúdo e até mesmo criar artigos ou posts para suas redes sociais. Além disso, a ferramenta permite que você analise o sentimento dos seus ouvintes em relação ao seu podcast e até mesmo identifique tópicos de interesse dos seus ouvintes. Mas como funciona o Adobe Podcast IA? Então, a ferramenta utiliza uma combinação de tecnologias de reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, que para analisar o seu conteúdo, ele utiliza essas funções. Isso significa que ela é capaz de identificar palavras-chave, entonação, expressões e até mesmo emoções nas vozes dos seus convidados. Então galera, o site deles para esta ferramenta é este daqui, o Adobe Podcast Beta. Então, ele está na versão beta e por isso ainda está passando por várias partes de processamento para melhoria e não está disponível para todo mundo em si o software para utilização do Adobe Podcast. Então, o que eles disponibilizaram no momento é você utilizar duas ferramentas para testes, que é o Mic Check, que vai checar o seu microfone, se ele está perto ou longe, como é que está a condição, né, da frequência, se está com ganho de som muito alto ou baixo, né? Então vamos deixar aqui uma tradução aqui para facilitar, né, o entendimento, que é a verificação gratuita que ele fala aqui, ó. Se eu clicar aqui em começar, ele pede para eu falar tipo essa frase aqui, ó. Então vou clicar em testar e vamos lá. Como está a configuração e o posicionamento do meu microfone? Ele vai fazer uma leitura para identificar e vai dizer se está com muito eco, se está longe o ganho. E aqui é um pequeno teste que ele faz diretamente no site deles. Mas essa aqui não é a ferramenta mais legal possível que eu quero lhe mostrar. A que eu quero lhe mostrar é esta daqui, aprimorar a fala. Que aqui é o que realmente importa para nós. Uma faixa de áudio de até 1 hora e dá até no máximo 1 GB de tamanho para que ele comece a fazer essa renderização e aperfeiçoamento de inteligência artificial no áudio do seu podcast. Isso faz o quê? Que você possa gravar até com o seu celular, com o seu microfonezinho mais fraquinho ou algo do tipo, para que ele faça um aprimoramento, um melhoramento dessa voz. Então, aqui, se eu fizesse uma gravação de áudio e jogasse aqui, ele ia fazer a mudança. Mas eu quero fazer o seguinte com vocês. Eu quero dizer que aqui você vai conseguir solicitar um acesso antecipado ao software do Adobe Podcast Beta para testes. Então, o que você faz aqui é o seguinte, você clica em solicitar e você vai preencher uns dados para requisição de utilização do software. Porque eu fiz essa requisição, mas até agora não recebi nada de e-mail deles dizendo quando vai chegar ou não e o tempo. Aqui diz ainda mais que ele só está disponível na linguagem somente em inglês e requerendo o browser do Chrome.
Então, pode ser um dos motivos que ainda não está disponível aqui para o Brasil e como eu ainda também não recebi nenhum e-mail deles dizendo se eu fui aprovado ou não para entrar no processo. Eu preenchi todas as informações e coloquei que era do Brasil, um dos quesitos. Eu quero lhe fazer o seguinte agora. Vamos fazer os testes de áudio e mostrar aqui a diferença de som. Nesse momento atual, eu estou utilizando este microfone aqui, ó, que é um microfone um pouquinho mais profissional, que tem até um pop-upzinho, tem uma melhoria para poder captar melhor o som das gravações de vídeo. Mas vamos testar com outros aparelhos também. Então, aqui no meio da gravação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar meu headphone aqui, meu headset, e vou habilitar a parte do microfone dele para testes. Então, eu vou desligar o microfone meu profissional. E agora eu acho que vocês estão me ouvindo pelo microfone do headphone para testes. Vou gravar um pouquinho aqui, porque eu vou fazer duas paradas de testes. Eu vou colocar o áudio original do microfone do meu headphone, que tem uma qualidade mais baixa, e depois eu vou colocar uma parte dela tratada, a voz tratada com o Adobe Podcast IA. Então, com essa gravação de áudio, eu vou ficar gravando aqui, vou falar qualquer coisa, para poder juntar um áudio legal, que possa depois ser diferenciado com o que vai ser tratado no Podcast IA. Beleza? Então, essa parte aqui vai estar gravada e eu vou fazer um cortezinho nele para vocês verem a diferença do áudio gravado com o microfone do headphone, do headset, e a parte que vai estar melhorada com o podcast do Adobe Podcast. Beleza? Então, mais outro áudio que eu vou fazer o teste é o seguinte. Pronto, eu acabei de habilitar novamente meu microfone principal, né? E agora é o seguinte, eu vou pegar aqui meu celular, meu Galaxy S20 FE, e vou abrir a parte de gravação de áudio. Pronto, nesse momento eu coloquei para gravar o áudio através do meu smartphone. Estou fazendo aqui a gravação de áudio e vamos fazer uma comparação de áudio original do celular, sem nenhum tratamento, com ruídos, ventos, barulhos, e depois eu vou colocar a parte de gravação de teste de áudio para tratamento com a Adobe Podcast IA, que está na versão beta. Vou gravar aqui mais um pouquinho para ter mais conteúdo para fazer o teste e vocês compararem a diferença com tratamento e sem tratamento, beleza? Então aqui eu vou parar a gravação e agora é o seguinte, vou salvar aqui e neste tempo eu já devo ter feito algumas mudanças aqui para vocês verem e avaliarem quando está com o áudio tratado e sem ser tratado para vocês avaliarem, beleza? Mas aí é o seguinte, galera, o que vocês acharam do Adobe Podcast IA? Foi útil para vocês? Deixa aquela inscriçãozinha, aquele like bacaninha, que nós estamos precisando aí de inscrição no canal, viu? Por causa que eu quero chegar nos 1000 inscritos, precisando da ajuda de vocês aí com as suas inscrições aí para fortalecer, beleza? E qual a sua opinião? Esse software aqui vai ser útil para vocês? Essa partezinha ainda beta vai estar útil para vocês fazerem algumas gravações, algumas melhorias de áudio? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? Então, tamo junto aí. Vídeo todo segunda, quarta e sexta. E shorts com pequenas notícias todo dia, viu? 1 ou 2 shorts por dia, beleza? Valeu, tamo junto.